Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sábado. E é claro, né, meu amigo, um sábado, infelizmente, em que não teremos o Vasco da Gama em campo, não temos aí rodada de Brasileirão, mas um sábado de treino, um sábado de preparação para a partida que estará acontecendo na quinta-feira que vem, contra a equipe do Internacional dentro do nosso caldeirão de São Januário. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, a gente vai trazer aí a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre essa preparação. O Vasco que espera e vive-se internamente uma grande expectativa de depois de alguns jogos contar com Felipe Coutinho e Payet juntos para estarem à disposição do técnico Rafael Paiva. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Trazer algumas informações também importantes, né, que ainda estão sendo ecoadas da entrevista coletiva feita por Pedrinho lá na última quinta-feira, situações envolvendo inclusive o próprio camisa 10 francês Dimitri Payet e também Felipe Coutinho. Fala também sobre o atacante Maxwell Alegria, jogador que hoje está emprestado pelo Vasco, foi citado na entrevista coletiva de quinta-feira, mas o Vasco tem que correr contra o tempo caso queira a permanência do jogador. Meu amigo torcedor vascaíno, é o seguinte, ó, teremos pela frente aí um Acorda Vascão agitadíssimo, com muitas informações e, é claro, completamente imperdível para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você aí vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo, ó, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal, meu amigo. Estamos aí, inclusive, quase batendo a marca dos 142 mil inscritos e contamos muito com você para que consigamos chegar a essa marca tão importante aqui. Então, se inscreva, curta o vídeo, que também o seu like, é claro, é fundamental para fazer com que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais vascaínos aqui no YouTube, e também compartilha aí, né, esse Acorda Vascão para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. É o que a gente diz aqui, né? O Acorda Vascão é o principal vídeo do YouTube vascaíno. Independente do que aconteça, o Acorda Vascão estará aqui para você. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, falando exatamente sobre uma situação que acabamos de comentar, sobre o Alegria, né? O Alegria, para quem não sabe, é um jovem vascaíno, jogador que hoje, é claro, pertence ao Vasco da Gama, tem os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, mas um atleta que estava no Nova Iguaçu, fez a base no Nova Iguaçu, se destacou com a camisa do Nova Iguaçu nesse último campeonato carioca, e pelo destaque que teve, inclusive eliminando até o Vasco da Gama nas semifinais, o Vasco teve por interesse a sua contratação. O Vasco contrata Maxwell Alegria junto ao Nova Iguaçu por um empréstimo porém bem pequeno. O Alegria, é contratado junto ao Nova Iguaçu agora no meio do ano. O empréstimo dele com o Vasco da Gama é até o final desse ano, final de 2024. Um empréstimozinho curto mesmo. Alegria é um jogador que já tem 20 anos de idade, então é um atleta que estoura aí a idade do Sub-20. Ele foi contratado para o Sub-20, atuou em algumas partidas do Sub-20, na grande maioria, porém ele atuou pelo Sub-23 e já teve 2 oportunidades no profissional. O Alegria segue treinando com o elenco profissional, é um jogador que muito provavelmente será utilizado pelo Paiva nesses próximos 5 jogos. O Vasco que hoje vive internamente, né, uma grande carência com relação às pontas, às extremidades. Passamos por uma janela de transferências, mas infelizmente o senhor Marcelo Santana, a diretoria do Pedrinho, todos que trabalham no Vasco da Gama não conseguiram dar jeito na situação de carência nas extremidades do setor ofensivo Cruz Maltino, e a gente ainda fica dependendo, infelizmente, da nossa base, né? De Maxwell Alegria, fica dependendo de Ryan, fica dependendo de atletas aí da base Cruz Maltino. Mas o que eu tenho a trazer a vocês é o seguinte, ó, pro Pedrinho, pra diretoria do Vasco, se querem comprar, se querem ter o Alegria pro ano que vem, necessita-se urgentemente correr contra o tempo. O contrato da Alegria, meu amigo, para você que não sabe, a gente acabou de trazer, vai até o final do ano, tem mais um mês de contrato e tem no contrato, tem uma cláusula contratual, um gatilho contratual para o Vasco adquirir 50% dos direitos econômicos da Alegria por um valor pré-fixado. Então é o seguinte, alô diretoria do Vasco, alô Pedrinho, quer comprar o garoto? Corre contra o tempo. Tenho certeza que vocês
internamente já estão sabendo disso. O Alegria é um bom jogador, um atleta jovem, de 20 anos, e tenho certeza que poderia ajudar muito aí, pelo menos o Sub-23 do Vasco. Jogador para ficar de olho, um jogador interessante, um atleta que pertence ao Nova Iguaçu, e se o Vasco não correr, no ano que vem estará de volta ao clube da Baixada. Inclusive, falando em Nova Iguaçu, né, tem algumas coisas loucas que acontecem. Como a gente falou aqui, o Alegria é um atleta que pertence ao Nova Iguaçu e teve uma história semelhante que aconteceu agora, nesses últimos anos, do jogador que brilhou lá, veio para cá e se destacou aqui, que foi o Marlon Gomes. Marlon Gomes é um cria das categorias de base do Nova Iguaçu, e ontem o GE trouxe uma matéria muito interessante até sobre o que o Nova Iguaçu fez com a grana da venda do Marlon Gomes. Marlon Gomes ele foi vendido, né, nesse início de 2024 para o Shakhtar Donetsk da Turquia pelo valor de 64 milhões de reais. O Vasco ele pega esse valor, paga a conta, porque o Vasco é um clube muito endividado. Mas o Nova Iguaçu, por ser o clube formador, tinha um direito dessa venda. O Nova Iguaçu detinha 15% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. E a informação que a gente teve é que desse valor, né, algo em torno aí de 2 milhões e 100 mil reais recebeu no início do ano no ato da compra, ainda terá aí mais 4 milhões e 300 mil a receber. E por que eu estou falando isso a vocês aqui? Porque com essa grana, a diretoria do Nova Iguaçu vem utilizando boa parte dos recursos para melhorar a área de fisiologia, nutrição, e ainda nesse próximo ano de 2025 vai inaugurar uma academia destinada apenas para os jogadores da base do Nova Iguaçu. Isso é importante para o vascaíno? Não. Mas isso é importante para entender como há gestões competentes, mesmo em clube pequeno, e como, com pouco dinheiro, dá para se fazer um CT, dá para se fazer um centro de treinamento, dá para melhorar a estrutura. Se o Nova Iguaçu faz com 2 milhões e 100 mil que recebeu agora no início do ano no ato da compra, por que o Vasco não poderia fazer? O Nova Iguaçu fez com 2 milhões e 100, gente. O Vasco recebeu quase 50 aí só com a compra e nada fez no nosso CT. Então, assim, muito esquisito, muito complexo, muito complicado aí tudo que infelizmente aconteceu no nosso Cruz Maltino e vem acontecendo, mas a gente espera que a gestão do atual presidente Pedrinho dê um ponto final, um basta. Volto a repetir também, a gente nem sempre quer saber sobre essas coisas pormenores, né? A questão de CT, questão de estrutura, mas é algo importante aí porque serve como uso de comparação para nós entendermos que buraco, infelizmente, o Vasco da Gama acabou se enfiando. Mas volto a repetir, creio que o Pedrinho vai dar um ponto final nisso. E ontem, o Vasco ele foi novamente ao CT, está aparecendo aí na imagem a vocês mais esse dia de preparação no CT Moacir Barbosa. O Vasco que se prepara completamente, né, para a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Internacional. Felipe Coutinho treinou normalmente na quarta, o Vasco se reapresentou na quarta e desde já vem treinando, não mais com o grupo. Felipe Coutinho treinou na quarta-feira e a informação é que tanto ontem quanto anteontem, quinta e sexta, Felipe Coutinho fez trabalhos apenas internos, o tal do treino indoor. Felipe Coutinho não foi a campo. Mesmo treinando na quarta, o Felipe Coutinho ele vem desfalcando o Vasco nessas duas últimas sessões de treino. Informações aí do canal Atenção Vascaínos é que o grande objetivo para essa ausência do Coutinho dentro das 4 linhas no CT é um planejamento feito pelo Vasco para livrar o Felipe Coutinho de algumas lesões. Até o jogo contra o Inter teremos daqui para frente mais 5 sessões de treinos, hoje sábado, amanhã domingo, segunda, terça e quarta. E a expectativa é que o Felipe Coutinho possa participar de algumas dessas sessões para estar de volta à disposição do técnico Rafael Paiva. Felipe Coutinho que não poderia ter viajado para enfrentar o Fortaleza, tá? Não estava à disposição. A gente viu um Felipe Coutinho entrar muito mal, inclusive, né? Nessa partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entra aí por volta dos 30 minutos da segunda etapa, atua durante apenas 20 minutos e não mostra nenhum futebol. Preocupou a atuação do Coutinho contra a equipe do Fortaleza e talvez mais do que nunca se entenda o motivo, né? Não tinha condições alguma de viajar. E acho que após a partida contra o Fortaleza, onde o Felipe Coutinho foi mal, e após os jogos antes do Fortaleza, onde o Felipe Coutinho nem sequer estava sendo relacionado por conta de problemas de lesão, internamente na torcida do Vasco começou a se cobrar algo muito grande. E tem que ser cobrado, cara. Sinceramente, tem que ser cobrado. Que é a questão do Vasco pagar caro pelo Felipe Coutinho, um salário de quase 2 milhões de reais, e ter um jogador que não entra em campo, por conta de lesões, por conta de condições físicas. E quando entra, me desculpe, não desempenha, gente. Felipe Coutinho tem 2 gols com a camisa do Vasco. Na minha opinião, se você paga 2 milhões de reais por um jogador, ele tem que render, ele tem que decidir, ele tem que ser craque.
Espero que o Felipe Coutinho seja esse jogador em 2025, mas 2024 está passando longe de ser. Lucas Moura, no ano passado, veio para o São Paulo, depois de uma temporada na Europa, de várias temporadas na Europa, recebendo um salário alto, mas chamou a responsabilidade para si e deu o título da Copa do Brasil para o São Paulo. O que o Coutinho fez até agora? É válido o questionamento, é válido a crítica, uma crítica, até palatável, né? É assim, algo normal, cara, algo realmente que está acontecendo dentro do Vasco, não é uma crítica louca. Mas o Pedrinho, ele falou sobre essa situação aí do Felipe Coutinho. Na entrevista coletiva que, volta a repetir, ainda ecoa aí, né, nos bastidores da nossa colina histórica, o Pedrinho fala sobre a situação envolvendo Felipe Coutinho. E a gente traz aqui as palavras dele a vocês. Porque Felipe Coutinho está sendo cobrado. A torcida cobra desempenho. A torcida quer ver desempenho. E fica essa pergunta. Coutinho vai entregar? Qual é a situação hoje do camisa 11 no Vasco da Gama? Se o Coutinho fosse um jogador, que existem jogadores assim, que eu não vou usar um termo pejorativo, mas que não tem um comprometimento, né, não é dedicado, você pode ter certeza que eu não falaria. O Coutinho, ele é extremamente profissional. Então, assim, quando a gente escuta a própria torcida machucando ele se sente ferido como ser humano porque eu pago um ótimo salário a ele, mas ele ganhava muito mais, ele deixou de ganhar muito mais. Se ele não deixasse de ganhar muito mais, mesmo eu pagando um grande salário para ele, ele não viria. Ele só veio porque ele abriu mão de muita coisa, cara. Então, assim, ele não veio aqui para se machucar, ele não veio para sacanear o clube, ele não veio para ser chinelinho. Entendeu? É isso que eu acho que... Não conversei com ele sobre isso, mas eu sinto porque ele é muito ser humano. Então, acho que é isso que fere ele. Porque, assim, cara, eu abri mão de tudo, eu vim aqui para jogar, cara, não tem culpa de eu me machucar. Isso acaba criando uma responsabilidade dentro dele, que é o que eu me identifico, e ele quer treinar mais, se dedicar mais. E da onde ele esperava o maior carinho, às vezes vem a crítica. Só que não é uma crítica, pô, a gente contava com o Coutinho, tá machucado, é uma crítica muito pesada. E as pessoas, por isso que eu falo de normalizar, foi uma palavra muito usada hoje, a gente está normalizando muitas situações, pô. As pessoas estão se achando no direito de tudo, sem entender que por trás é um ser humano. Ah, você é presidente, tu tem que escutar isso. Não, cara, eu sou um pai de família, eu tenho sensibilidade, eu tenho coração, eu me sinto ofendido. Qual o problema disso? Isso não quer dizer que eu não esteja preparado para o meu cargo, isso não quer dizer que eu não seja um homem suficiente para estar aqui, isso não quer dizer que eu não suporte as críticas, isso não quer dizer que eu sou um mimado, isso quer dizer nada disso, pô. Quer dizer que eu sou humano, pô. Só isso. E o Coutinho é um cara muito humano. E, às vezes, ele fica triste pela agressividade das críticas, não pela crítica em si. Então, o que eu posso falar para ele, que eu já falei e falo para vocês, é que ele relaxe, cara. Que ele treine o que tem que ser treinado, nada além disso. Né? E que ele bote na cabeça que, por mais que seja profissional todo o processo, quando entrar ali, cara, é diversão. Existe uma frase que eu aprendi, que a ignorância é uma dádiva. Eu, muitas vezes, eu concentrei a minha vida inteira, e não é porque é meu amigo, não, mas com um dos maiores jogadores que eu vi jogar, que é o Felipe. E eu era psicopata por questão de disciplina, de dormir cedo, não sei o quê. Então, o William Bonner dava boa noite, eu queria dormir. Eu concentrava para dormir. Vai acabar o Jornal Nacional, vou ficar deitado para ver se 10 horas da noite eu consigo dormir. O Felipe ia para outro quarto, jogava baralho, chegava meia-noite e pouco, 1h da manhã, eu ainda estava acordado, preocupado, porque na minha cabeça eu estava assim, caramba, amanhã tem jogo clássico contra o rival. Aí eu ficava, mas o torcedor vai sair de casa, pô, ele vai chegar no jogo. Se a gente perder o jogo, ele ainda tem que pegar o trem. Pô, ele vai chegar em casa 3h da manhã. Pô, como é que ele vai acordar 5h da manhã? De repente ele deixou de comprar um presente para o filho para estar aqui no jogo. Então eu vivia todo o ambiente do jogo e trazia isso tudo para dentro de mim, essa responsabilidade do sofrimento do torcedor ali. Não que as outras pessoas não se preocupassem com o torcedor, mas eu me envolvia muito. Isso me ajudou? Não, eu passava a noite mal, dormia mal, não sei o quê. O Felipe, pelo jeito dele, conseguia deitar e dormir. No outro jogo, o que acontecia? O Felipe botava o jogo no bolso. E eu, igual um pateta, porra, me esforçando para jogar um pouco. Então, assim, o que eu quero falar para ele é que ele tem que ser profissional como ele é, mas relaxar, tirar essa pressão que está em cima dele, porque ele não veio para consertar nada.
É, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente, o Pedrinho ainda acredita. O Pedrinho acredita que o Coutinho ele vai entregar algo aí pro nosso Vasco da Gama e a gente espera, sinceramente, que entregue. Com essa grana aí que o Coutinho recebe, é o mínimo a ser feito. Mas olha, se a gente cobra do Coutinho, vamos ser sinceros, vamos ser realistas, vamos ter um papo direto aqui, o Payet também tem que ser cobrado, né? O Payet é um jogador que recebe 1,5 milhão por mês, entrega, fez o Vasco pontuar muito no ano passado, talvez se não fosse por Dimitri Payet cairíamos a Série B do Brasileirão, mas o que o Payet fez nesse ano de 2025, de 24, perdão, o que o Payet fez com a camisa do Vasco em 2024, o que o Payet entrega pelo Vasco da Gama no primeiro e no segundo turno do Brasileiro, foi um jogo contra o Bahia e ponto. Então assim, a gente critica o Coutinho, ok, mas e o Payet? Não merece críticas? Não merece questionamentos? Não merece reclamações por não estar bem fisicamente? E aí fica-se a dúvida. Coutinho recebendo 2 milhões. Payet 1,5 milhão. Dois atletas que até hoje não entraram em forma física ideal. 3,5 milhões por mês. Vale a pena se ter no grupo? Vale a pena se ter no elenco? Será que terá uma continuidade no trabalho desses dois? Pedrinho foi questionado também sobre isso na entrevista coletiva. E a gente, é claro, traz as palavras dele aqui a você. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre... que teve até uma polêmica, acho que ele colocou uma carta, alguma coisa assim, não foi? Para exemplificar não, para mostrar para vocês que jamais eu vou usar qualquer artimanha para falar com um atleta ou fazer qualquer tipo de artimanha para que um atleta fique ou saia do clube que não seja de uma forma honesta e justa. O Payet, está aqui o nosso CEO, que não me deixa mentir, ele tinha acordado com a 777, com o Lúcio, um número de passagens, vocês devem saber dessa história, um número de passagens por ano para sua família. E isso não estava em contrato. Isso não estava em contrato. Então não tinha obrigação nenhuma de cumprir aquilo. Nenhuma. Eu chamei o Amodeu, perguntei quem estava, foi confirmado que foi apalavrado com o cara e não foi colocado no contrato. Eu fui lá e paguei a passagem para o Payet. Todas as passagens, já 2 vezes. E eu chamei ele e falei, conversei com ele e falei, Payet, nada do que sai é o que eu penso. O que eu penso você vai ouvir da minha boca. Então, assim, não tem nada, porque ele deu uma resposta que, como é carta sem endereço, ela chega em qualquer lugar. E a gente teve essa conversa abertamente. E eu falei, jamais eu vou fazer qualquer atitude que não seja verdadeira com você. Eu não tenho intenção nenhuma que você saia. Intenção nenhuma. E ele falou, a carta não foi para você. Eu falei, eu sei disso, mas eu gosto de estar falando para a gente se entender. Toda avaliação ela é feita ao término da temporada. São 2 jogadores caros que, de repente, eu não vou conseguir ter no elenco. Se os 2 me derem resposta, eu vou dar um jeito de ter os 2. Amodeu que se vire. Amodeu que se vire. Eu não vou abrir mão disso. Agora, é uma questão de ter bom senso. É o que eu falo para vocês. Pô, eu quero ter 20 Payets, 20 Coutinhos, 20 Verratti, 20 todos os jogadores que estão lá, tá? O Cocão, o Hugo, o Léo Jardim, todos eles. Todos eles. Para não ficar uma conversa vazia. Só que eu não vou brincar com o orçamento do Vasco. Se tiver uma resposta técnica, custo-benefício bom, vamos fazer de tudo para manter todos os jogadores. Mas pensa em reduzir para quanto essa folha? Isso está com orçamento aqui. Meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários. Coutinho e Payet. Na sua opinião, vale ou não vale fazer com que ambos permaneçam para 2025? Jogador bom é jogador caro ou você tem uma ideia diferente? Imagine o que o Vasco poderia fazer talvez com pelo menos um desses salários aí, 1,5 milhão. Será que não daria para trazer grandes jogadores? É uma dúvida, tá? É um questionamento. Eu tenho a minha opinião aqui, mas prefiro ficar um pouquinho guardado com ela nesse Acorda Vascão, mas eu quero saber a sua. Então deixa aí nos comentários. Pelo que o Pedrinho falou, parece que pelo menos um vai sair. E talvez esse nome não seja, né, Felipe Coutinho. A probabilidade é grande que Payet venha dar adeus ao Vasco em 2025. Fecha o contrato, meio do ano, ó. Tchau pro Payet e benção. A gente ficou por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, tá?
desse sabadão. E já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Porque vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.